Então, pessoal, bom dia. Vamos então para a ressaca da prova, parte 2, né? Então, vamos aqui falar hoje um pouco de estruturas, tá? Eu sei que vocês estão tendo alguma dificuldade, mas, gente, não é tão difícil assim. Veja só. Então, na prova, eu tinha dado para vocês, eu acho que uma linguagem, né? Uma linguagem de primeira ordem, composta. Tá feio esse aqui, peraí, deixa eu escrever direito. Uma linguagem de primeira ordem composta de, acho que eram quatro constantes individuais, né? Acho que era P, G, S, T, duas constantes predicativas, que era F e S, e uma constante de relação binária, que era C, né? E daí eu falei para vocês considerarem uma estrutura, né? Tentar escrever aqui esse símbolo de estrutura A, que ela é composta por duas coisas, né? Um domínio e uma função de interpretação, né? Então era essa aqui nossa coisa. Nosso domínio, um domínio de uma estrutura pode ser qualquer conjunto não vazio de qualquer elemento, né? Eu escolhi, para facilitar para vocês, fazer uma estrutura com domínio intuitivo, né? Manter a interpretação intuitiva das constantes, né? Então, nosso domínio, o domínio, gente, são as coisas sobre as quais você está falando, né? Em diferentes situações você está falando sobre coisas diferentes. Por exemplo, se eu estou fazendo matemática, né, e eu coloco lá x igual a 2, está pressuposto que aquele x ali, né, que ali é uma variável, né, ela está percorrendo, ela está variando sobre determinado domínio, né? Não tá sob questão que aquele x pode estar no lugar de uma caneta ou de um livro, né? Aquele x está no lugar de um número, né? Então, por quê? Porque naquele domínio a gente está falando de números, né? Da mesma forma, eu dei esse exemplo quando a mãe fala para os filhos todos para a cama. Esse quantificador todos não está quantificando, não está percorrendo o domínio de todos os indivíduos do universo, né? Quando ela fala todos para a cama, ela não está falando para as minhocas que estão no jardim para elas irem para a cama, e nem para as formigas, para os cupins que estão dentro da porta. Todos aí, ele tá restringido a um domínio, que é o domínio dos filhos dela, das pessoas que vivem naquela casa, né? Então, é isso que é o domínio de uma estrutura. Quais indivíduos fazem parte daquela estrutura, tá? Aí, pensem na estrutura, gente, como se fosse um mundo de brinquedo, tá? A gente quer interpretar a nossa linguagem, só que o mundo real, ele é muito complexo. O mundo real tem muitos indivíduos, não é nem óbvio o que é um indivíduo no mundo real, né? Por exemplo, eu sou um indivíduo, talvez meu braço é um indivíduo, né? Eu posso falar sobre o meu braço, né? Posso falar meu braço faz parte do meu corpo, né? Então, nesse caso, parece que eu estou falando do meu braço como indivíduo. Então, o mundo real, ele é muito, muito difícil de categorizar e muito grande, né? Então, para interpretar nossa linguagem lógica, a gente utiliza como fosse mundos de brinquedos. E no domínio, que é a primeira parte da estrutura, você vai dizer exatamente quais indivíduos tem naquele mundo, tá? Quais indivíduos estão sendo considerados naquele domínio, tá? Então, meu domínio aqui era composto por 4 indivíduos, né? Que acho que era Protágoras, o Gorgias, Sócrates e Teteto. Esse aqui é o meu domínio. Só que só o domínio não basta para a gente conseguir fazer lógica, né? Tá, a gente tem esses indivíduos, mas a questão é saber como é que a gente vai se referir a esses indivíduos nas nossas fórmulas, e a gente precisa saber também como é que nossas
predicados e relações vão ser interpretados. Então, por isso que você tem o segundo... Onde é que muda a cor? Aqui mesmo. Por isso que você tem um segundo elemento da estrutura, que é a função de interpretação. Então, essa função, ela vai dizer para cada elemento da linguagem, por isso que eu coloquei a linguagem aqui em cima, para cada elemento da linguagem, como é que ele vai ser interpretado. Então, eu vou simplesmente interpretar. A estrutura é uma função, ou a função de interpretação é uma função. Então, eu só preciso dizer como é que eu vou interpretar a constante P. Ora, P diz respeito a Protágoras. Então, agora eu sei que toda fórmula que tiver a constante P diz respeito a Protágoras, que é um indivíduo do meu domínio. Né? Mesma coisa, como é que fica a constante G? Ora, a constante G diz respeito a Gorgias. Tá bom. E a constante S? A constante S minúsculo, né? Diz respeito a Sócrates. Então perceba que eu estou mantendo uma interpretação mais ou menos intuitiva, né? Porque eu estou usando a primeira letra do nome de cada um, mas nada impede que eu interprete P como Gorgias ou que eu interprete P como meu livro, né? Isso simplesmente seria outra estrutura, mas nessa estrutura aqui, para essa linguagem, o P é interpretado como Protágoras, o G como Gorgias, o S como Sócrates e o T como Teteto, o T minúsculo. Teteto. São personagens de diálogos de Platão, para quem não sabe. E agora a gente já interpretou nossas constantes individuais. Agora a gente precisa saber como interpretar nossos predicados, né? Lembram na aula sobre estruturas, a interpretação de um predicado, no cálculo de predicados de primeira ordem, é um conjunto, tá? Intuitivamente, um conjunto das pessoas que têm aquela propriedade que você quer modelar com aquele predicado, né? Então, se por exemplo, isso na interpretação, fazendo uma interpretação aqui intuitiva, né? Também nada impede que você interprete de maneiras malucas, tá? Mas a gente está tentando interpretar aqui de uma maneira mais ou menos intuitiva. Então, F, quando eu pensei no predicado F, eu pensei em F sendo X é um filósofo. Então, qual é a interpretação de F? É o conjunto dos filósofos. De todos os filósofos? Não, gente. Dos filósofos que estão na nossa estrutura, que estão no domínio da nossa estrutura, entendeu? Então, a interpretação de um predicado sempre é um subconjunto do domínio. Tá? Se eu quisesse colocar outros filósofos, tudo bem, mas aí eu teria que modificar meu domínio, falar, não, meu domínio aqui também fala de Platão, né? No meu domínio também contém Platão, também contém Aristóteles, também contém Epicuro, também contém Malebranche, sei lá, qual filósofo que você quer falar. Nesse domínio só tem esses 4 indivíduos. Então, minha propriedade, X é um filósofo, ela só pode ser um conjunto de zero, de nenhum, pode ser também que uma propriedade seja interpretada como um conjunto vazio, um símbolo predicativo como conjunto vazio. Isso quer dizer que naquele domínio ninguém tem aquela propriedade, né? No caso aqui, vai interpretar filósofo como F como um conjunto só contendo Sócrates, né? Intuitivamente estou querendo dizer aqui que Sócrates é um filósofo e os outros não são, tá? Simples assim. Da mesma forma, eu posso interpretar o S, né, que eu pensei como querendo dizer X é sofista, como um conjunto dos sofistas, que no caso aqui da minha estrutura é o Protágoras
e, opa, já ia fechar o conjunto, e o Gorgias, tá? Opa, aqui é. Então a ideia aqui é que a interpretação de um símbolo predicativo é uma propriedade. E como é que a gente modela propriedades no cálculo predicado de primeira ordem? Como conjuntos, né? Então vamos pensar assim: propriedade x é um cavalo, propriedade de ser um cavalo, ela é representada pelo conjunto dos cavalos. E x é um cavalo se ele está naquele conjunto dos cavalos. Tá? Então isso aqui é como eu falei na aula de estruturas, isso aqui é uma interpretação extensional, né? Em que está dizendo o que é uma propriedade, fornecendo sua extensão, ou seja, quais indivíduos caem naquela propriedade, né? Uma maneira diferente de fazer a mesma coisa seria fornecer sua intenção, ou seja, fornecer as notas que compõem aquela propriedade. Então posso falar: um cavalo é um mamífero, marrom, sei lá, o cavalo não é necessariamente marrom, né? Mas o mamífero é ungulado, né? Eu acho que é ungulado, tem cascos, de grande porte, etc, etc. Isso seria uma explicação intencional do predicado. Aqui a gente está fazendo uma explicação extensional, a gente está fornecendo a extensão do predicado, tá? E por fim, gente, sobrou C. C, eu pensei em ser uma relação binária. Eu pensei em ser x conversou com y, né? E como é que a gente interpreta uma relação, tá? Perceba que uma relação, no caso aqui binária, tem dois relatos: x conversou com y. E perceba que a ordem aqui importa, né? Tudo bem, intuitivamente a gente pensa que essa relação aqui é reflexiva. Se x conversou com y, y conversou com x. Mas nem toda relação é assim, né? Por exemplo, a relação x é maior que y. Se x é maior que y, ao contrário, né? Y não é maior que x. Então, por isso, uma relação, gente, é composta, é modelada como um conjunto de, no caso da relação binária, pares ordenados, né? Então, um par ordenado é uma estrutura matemática em que a ordem importa, né? Vejam lá a aula de conjuntos, né? Eu me canso de falar isso, tipo, essa aula de conjuntos era importante e pouca gente viu, entendeu? Agora vocês estão com dificuldade em entender as estruturas porque não viram aula de conjunto, né? Então, supõe-se que se você não viu aula de conjunto é porque você sabia aquilo, né? Então, depois não adianta reclamar que não está entendendo as estruturas. Então, aqui é um conjunto de pares ordenados, né, em que o primeiro elemento do par ordenado é o x, né? X conversou com y, é o x, e o segundo é o y. Então, aqui eu tinha colocado na estrutura que Sócrates conversou com Protágoras, fecha o par ordenado. Então, esse aqui é o primeiro par ordenado. Sócrates conversou com Gorgias. E aqui é o acento. E Sócrates conversou com Teteto. Então perceba, gente. No par ordenado, a ordem importa. Então, dessa maneira aqui que eu interpretei essa relação C, vamos pensar que C é conversar. Essa minha interpretação aqui está fugindo um pouco da noção intuitiva de conversar, porque aqui, dada essa interpretação, Sócrates conversou com Protágoras, mas Protágoras não conversou com Sócrates, né? Porque não tem um par ordenado aqui, Protágoras-Sócrates, tem um par ordenado Sócrates-Protágoras. Então, dada essa interpretação, Sócrates conversou com Protágoras vai ser verdadeiro, Protágoras conversou com Sócrates não vai ser verdadeiro, né? O que é meio estranho, dado nossa noção
intuitiva de conversar, né? Apesar de que eu botei assim meio que na sacanagem, né? Porque quem já leu os diálogos de Platão sabe que Sócrates é chatão, não deixa ninguém falar, Sócrates toda hora interrompe, etc, etc, né? Então, no final das contas, Sócrates conversa com as pessoas, mas não necessariamente as pessoas conversam com Sócrates. Mas isso é uma brincadeira. De qualquer forma, na interpretação você pode interpretar do jeito que você quiser. A questão de se aquela interpretação é boa ou não para a noção pré-teórica, para a noção intuitiva que a gente tem de conversar ou etc., isso é outra questão que não diz respeito à lógica. Tá? Na lógica você pode interpretar da maneira que você quiser. Aí depois, se você tiver, por exemplo, modelando uma noção de conhecimento, vai ser uma questão epistêmica se seu modelo está bom ou ruim, certo? Mas para a lógica, qualquer interpretação vale, tá? Então, dado isso, gente, vamos tentar aqui responder algumas questões, tá? Vou começar aqui pela A. Então, do mesmo jeito que eu fiz na prova, eu vou colocar aqui a sentença e a gente vai tentar, primeiro, traduzir para o cálculo de predicados, para a linguagem do cálculo de predicados, e em segundo lugar, dizer se é verdadeiro ou falso nessa estrutura, tá? Então, letra A, eu botei uma bem fácil aqui, ó, gente. Cadê aqui? Protágoras era um sofista. Um ponto importante, gente. Vocês na prova, vocês se estavam um pouco emocionados por estar estudando o cálculo de predicados de primeira ordem, vocês começaram a querer botar quantificador em tudo. Mas nem tudo tem quantificador, gente. Só tem quantificador quando eu estou fazendo uma frase geral. Quando eu estou falando de algo não específico ou de todas as coisas de maneira não específica. Protágoras era sofista é uma sentença sobre Protágoras. E eu estou dizendo o que dele? Que ele era sofista. Não tem quantificador aqui, tá? Então, como é que fica Protágoras era sofista? Novamente, gente. Tal como na última aula, a maneira certa de ver esse vídeo, a maneira certa de estudar lógica é pegar essa sentença, tentar fazer e depois voltar para o vídeo para ver a resposta. Não adianta vocês ficarem vendo eu fazer, porque aí eu vou acertar na prova e vocês não vão, entendeu? Porque lógica é uma coisa de exercício, é quase uma memória muscular. Vocês veem que quando eu faço tabela de verdade no quadro, eu não estou nem pensando. Tipo, eu tenho uma memória muscular de como faz aquilo. De tanto que eu já fiz. Mas não é lendo o livro, não é vendo o vídeo que vocês vão aprender. Vocês vão aprender fazendo, tá? Então façam aí, depois voltem, né? Então, voltando. Protágoras era sofista. Como é que fica? SP, né? Utilizando ali a interpretação informal que eu coloquei na prova, né? X é um sofista e P, Protágoras. Agora, como é que eu sei se essa sentença aqui é verdadeira na estrutura, né? Então, de maneira mais ou menos formal, a gente escreve assim, ó, a estrutura, né? Nossa estrutura A, essa sentença é verdadeira nessa estrutura, ou seja, a estrutura verifica essa sentença, se somente se, no caso de uma sentença atômica como essa, se somente se a interpretação do símbolo P, que vai ser um indivíduo, pertence à interpretação do símbolo S, que vai ser um conjunto. Então, a gente só vai checar, gente, se o indivíduo que é interpretado, que P é interpretado como denotando, está no conjunto que recebe a interpretação de S, né? Então, isso aqui é muito simples, eu não consigo entender qual é a dificuldade com isso. Qual é o indivíduo que P é interpretado como dizendo respeito a qual indivíduo? Protágoras. Olha só, P é Protágoras. A gente quer saber se P pertence ao conjunto que é interpretado
como sendo o significado do S. Qual é o significado do S? Olha, é um conjunto que contém dois indivíduos, Protágoras e Górgias. Logo, Protágoras pertence ao conjunto da interpretação de S. Né? Logo, essa sentença é verdadeira. É simples assim, gente. E aqui na prova era até mais simples, porque a gente está utilizando interpretações bem intuitivas, né? Se eu estou dizendo que S é o conjunto dos sofistas, SP significa o quê? Protágoras é sofista. Como é que eu sei se Protágoras é sofista? Vê se ele está no conjunto dos sofistas. Esse aqui é o conjunto dos sofistas. É o conjunto composto de Protágoras e Górgia. Então, SP é verdadeiro? É. Por quê? Porque o indivíduo referido por P, que é Protágoras, está no conjunto referido por S, que é o conjunto dos sofistas, que é o conjunto composto por Protágoras e Górgias. Logo, isso aqui é V. Simples assim. Vamos para B. B. Sócrates conversou com Teteto. Então, vamos lá. Parem para fazer, depois volte para ver se a resposta está certa. Voltando, deixa eu botar aqui em azul. Sócrates conversou com Teteto. Novamente, gente, aqui não tem quantificação. Não estou quantificando nada aqui. Estou falando de duas pessoas específicas, Sócrates e Teteto, né, em que eu estou dizendo que S é para ser utilizado como constante para Sócrates e T uma constante para Teteto, e C deve ser usado como uma relação dizendo que X conversou com Y. Então, como é que fica Sócrates conversou com Teteto? C, S, T. Sócrates conversou com Teteto. Agora, quando é que isso aqui é verdadeiro? Né? Então, vou escrever aqui. Isso aqui, na prova, nem quero que vocês digam assim de maneira formal, sabe? Ah, não. A estrutura verifica esse daqui se e somente se. Então, perceba, gente. Aqui é uma relação, né? Então, a relação, lembra, a relação importa a ordem, por isso a gente usa a noção de par ordenado. Então, como aqui é uma relação binária, vai ser um par ordenado, em que a primeira elemento do par ordenado é a interpretação de Sócrates, ou de S, a segundo elemento do par ordenado é a interpretação de T. Por quê, gente? Porque essa é a ordem que está aqui essa é a ordem que está aqui na relação, é CST. Se fosse CTS, aí seria o contrário, certo? Então, esse par ordenado aqui, ele tem que pertencer ao conjunto da interpretação de C. Ora, qual é a interpretação de C, gente? A interpretação de C é esse conjunto aqui de pares ordenados. Então, eu quero saber qual é a interpretação de S. A interpretação de S é Sócrates. Né? Como é que eu... Eita, risquei tudo aqui. Sócrates. Como é que eu sei que a interpretação de S é Sócrates? Aqui está dizendo, interpretação de S, aqui é S minúsculo, né? A interpretação de S é Sócrates. Está dizendo ali em cima, é só olhar. Qual é a interpretação de T? É Teteto, né? Como é que eu sei? Está aqui escrito também. Então, eu quero saber se esse par ordenado aqui, o par ordenado composto por Sócrates e Teteto, eu quero saber se esse par ordenado faz parte do conjunto da interpretação de C. Esse aqui é o conjunto da interpretação de C. E aqui o par ordenado está aqui, Sócrates, Teteto. Logo, isso daqui é
verdadeiro, tá? É só isso, gente. Essa questão da estrutura que vocês estão fazendo muito drama, entendeu? É uma coisa simples. Vamos lá, vamos continuar. C. Alguém é sofista. Alguém é sofista. Como é que fica isso, gente? Então, aqui tem quantificação. Porque essa frase é sobre quem? Sobre alguém. Quem? Eu não sei. Alguém. Entendeu? Então, isso aqui não é uma frase sobre Sócrates, especificamente. Não é uma frase sobre Protágoras, especificamente. Sobre Gorgias. Não, é sobre alguém. Certo? Então, por isso, aqui tem quantificação. Essa quantificação é existencial ou ela é universal? Como é que eu sei disso? Vamos ver se essa frase aqui fica mais bem interpretada eu dizendo existe um sofista ou eu dizendo todo mundo é sofista. A primeira, né? Existe um sofista. Então, faça aí, depois volte aqui para a gente conversar. Então, existe um X, S, X. Existe um sofista. Também não é difícil, né? Agora vamos ver como é que a gente vai ver se essa sentença ela é verdadeira na estrutura. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? A estrutura, gente, verifica SX se, somente se, essa mesma estrutura verifica SC para alguma constante ou nome C. Essa questão aqui do nome não vai ser relevante para a gente porque nosso domínio é coberto. O que quer dizer o domínio ser coberto? Para todos os elementos do domínio, se você olhar aqui, ó, tem quatro elementos no nosso domínio. Bom, aqui, Protágoras, Gorgias, Sócrates e Teteto, tem 4 elementos no nosso domínio. E a gente tem exatamente 4 constantes individuais. E para cada elemento do domínio tem uma constante individual. Não sei por que eu botei esse Gorgias tão feio, deixa eu escrever aqui melhor. Para cada elemento do domínio tem uma constante individual se referindo a ele. Então, todo mundo no nosso domínio tem nome. Se não tivesse, gente, a gente ia ter que atribuir um nome artificialmente para aquele indivíduo, tá? Para a gente poder trabalhar com quantificadores. Não é o nosso caso, porque, como eu disse, nosso domínio é coberto. Então, essa sentença que existe um x, S de x, ela é verdadeiro se é verdadeiro que S de C para alguma constante ou nome, alguma constante da nossa linguagem ou um nome atribuído artificialmente para algum elemento do nosso domínio. Isso intuitivamente faz todo sentido, né? Existe um sofista se x é sofista, é verdadeiro para algum x, não é? Então a gente tem que ver, se isso aqui é verdadeiro para algum C. E é verdadeiro, gente, olha só. SP é verdadeiro, né? SP é verdadeiro, por quê? A gente já viu aqui na nossa primeira questão, porque a interpretação de P pertence ao conjunto da interpretação de S, né? Ou seja, porque Protágoras pertence a esse conjunto aqui, né? Então, isso aqui, como SP é verdadeiro, existe um x, S de x é verdadeiro também, porque para existir um x que é sofista, basta que alguém seja sofista, e como Protágoras é sofista, existe um x que é sofista. Do mesmo jeito, a gente pode escrever, a gente poderia também fazer a mesma coisa, porque SG é verdadeiro. Por que SG é verdadeiro?
porque a interpretação de G, que é Gorgia, pertence ao conjunto dos sofistas. Simples assim. Tá? Então, quando eu digo, como é que eu vejo se existe um X, S de X é verdadeiro? Eu vejo se essa sentença aqui que está sendo codificada, SX, ela é verdadeira, trocando o X por alguma constante ou um nome que a gente dá artificialmente para alguém do nosso domínio, né? Então vamos pensar por que teria nome, tem que ter nome. Vamos imaginar aqui que se eu não tivesse nem essa constante nem essa nossa linguagem, então eu não teria como me referir a Gorgias e a Protágoras. Mas ainda assim, o conjunto da interpretação de S contém Gorgias e Protágoras. Eu só não consigo me referir a eles. Aí eu teria que dar um nome artificial. Mas no nosso caso não precisa, porque eu consigo me referir a todos, tá? Outra maneira de você pensar bem, que é bastante simples, gente, de quando isso aqui é verdadeiro, existe o X, S de X, é você ver se o conjunto dos S, o conjunto da interpretação de S, é vazio ou não. Se o conjunto da interpretação de S tiver alguém naquele conjunto, então existe um X que é S. Como o conjunto da interpretação de S contém Protágoras e Gorgias, então existe um X que é S. Porque se não existisse nenhum X que fosse S, esse conjunto seria vazio. E ele não é vazio. Tá, vamos lá. D. Esse é Sócrates conversou. Deixa eu aumentar aqui. Com todos os sofistas. Então aqui é um pouco diferente da prova, né? É um pouquinho mais complexa. Vamos lá, façam e tentem, depois vejam se está certo. Voltando, como é que fica? Sócrates conversou com todos os sofistas. O que eu estou dizendo é o seguinte: para todo x, se x é sofista, então Sócrates conversou com x. Só lembrar, como eu estava falando na outra correção de ontem. Então aqui eu tenho Sócrates conversou com quem? Com todos os sofistas. Então aqui obviamente eu tenho uma quantificação universal, né? Então lembre que sempre que eu tento restringir uma quantificação universal, ou seja, Sócrates não conversou com todos, Sócrates conversou com todos os sofistas, né? Se tem alguém que não é sofista, eu não sei se Sócrates conversou ou não, mas quando eu digo que Sócrates conversou com todos os sofistas, estou dizendo que todo mundo que é sofista, Sócrates conversou com cada pessoa. Então eu estou restringindo o conjunto a partir sobre o qual eu estou generalizando. E sempre que eu quero restringir uma quantificação universal, eu uso essa estrutura aqui. Tá? Sempre que eu quero restringir uma quantificação universal, eu faço um condicional com antecedente, com a restrição que eu quero. O que eu estou dizendo é o seguinte: olha só, o que eu estou dizendo aqui vale para os sofistas. Se essa pessoa é sofista, o que eu digo vale. Se a pessoa não é sofista, aí eu não sei. O que eu digo não está valendo. Porque lembre que um condicional com antecedente falso, ele é sempre verdadeiro. Então, por isso que eu disse, sendo verdade para todos os sofistas, é verdade independentemente de se Sócrates conversou com, sei lá, com Péricles. Péricles não é sofista, então não importa se Sócrates conversou com Péricles ou não. Importa é os sofistas, Então por isso que eu faço essa restrição. E como é que eu vejo se isso daqui é verdadeiro, gente? Olha só. Aqui é um universal, Então, se para o existencial ser verdadeiro, basta que ele seja verdadeiro,
basta que a frase quantificada seja verdadeiro, trocando x por alguma constante. Aqui tem que ser possível você trocar x por todas as constantes, né? Então, para isso aqui ser verdadeiro, a gente tem 4 constantes, né? A gente tem 4 indivíduos no nosso domínio e a gente tem 4 constantes, o nosso domínio é coberto. Então, isso torna mais fácil. Então, isso aqui tem que ser verdadeiro trocando o x pelas nossas 4 constantes. Então, tem que ser verdadeiro que... Vamos lá, deixa eu ver aqui quais são as constantes. PGST, né? Tem que ser verdadeiro isso aqui. Tem que ser verdadeiro isso aqui. Tem que ser verdadeiro com Sócrates, né? E tem que ser verdadeiro com Teteto. Né, gente? Eu vou fazer aqui de maneira mais rápida, né? SP, a gente já viu que é verdadeiro, né? Porque Protágoras é sofista. CSP, a gente também acho que já viu que é verdadeiro, né? A gente vê aqui, Sócrates conversou com Teteto, mas também você percebe que aqui, ó, Sócrates e Protágoras também está nesse conjunto. Então, CSP é verdadeiro. E V implica V é igual a V. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Então, a gente já sabe que para a nossa primeira constante é verdadeiro. Vamos para a segunda. SG também é verdadeiro, né? Acho que eu falei aqui, ó, mostrei. Só falei, mas G, a interpretação de G é Gorgias, e Gorgias está no conjunto da interpretação de S, aqui ele, ó, Gorgias. Então, SG é verdadeiro. E CSG, Sócrates conversou com Gorgias? Sim, aqui, ó, Sócrates, Gorgias, né? Então, aqui também é verdadeiro. Verdadeiro que implica verdadeiro é o que, gente? Eita. Verdadeiro que implica verdadeiro é o que, gente? Verdadeiro. Agora, vamos ver isso aqui. Sócrates é sofista. Sócrates está no conjunto da interpretação de S? Não está, né? Só temos aqui o que? Protágoras e Gorgias. Não, tem Sócrates aqui? Não tem. Então, isso aqui é falso. Mas lembrem, gente, um condicional com antecedente falso, ele é sempre verdadeiro. Então, a gente já sabe que isso aqui é verdadeiro, ó. Né? Sócrates conversou com Sócrates? Não, né? Não tem Sócrates nesse conjunto aqui. Mas como o antecedente é verdadeiro, o condicional é verdadeiro. Agora vamos ver, Teteto é sofista? Não, Teteto não está no conjunto da interpretação de S. Sócrates conversou com Teteto? Conversou. Mas aqui também é verdadeiro. Então, essa sentença aqui que está sendo codificada, ela é verdadeira substituindo x por todas as constantes do nosso domínio. E nosso domínio tem constantes dizendo respeito a todos os indivíduos, né? Se não tivesse, a gente teria que colocar artificialmente, mas não precisou. Então, para todos, essa sentença aqui é verdadeira para todos os indivíduos do nosso domínio. Logo, isso é verdadeiro. A quantificação universal é verdadeira. Essa daqui era verdadeira para pelo menos um indivíduo do nosso domínio. Por isso, a quantificação existencial é verdadeira. Então, a gente está aqui no... Sofistas não são filósofos. Essa caiu na nossa primeira questão da prova. Sofistas não são filósofos. Eu achei bastante interessante isso na prova, gente, que a primeira questão, que era de tradução, todo mundo fez e a maioria das pessoas acertaram. Mas a maioria das pessoas acertou, sofistas não são filósofos.
Chegou na questão de estrutura, não sei se vocês ficaram nervosos, tinha coisa mais simples lá, tipo, Sócrates conversou com todos e vocês erraram, entendeu? Vocês ficaram com medo da estrutura, né? Isso aqui é mais difícil, sofistas não são filósofos, do que Sócrates conversou com todos. Vamos lá, sofistas não são filósofos, mas tentem fazer, depois voltem aqui. Para todo x, se x é sofista, logo x não é filósofo. Essa aqui é uma maneira. Outra maneira é: não existe um x tal que x é sofista e x é filósofo, né? Já mostrei para vocês algumas vezes que isso daqui é equivalente um ao outro, né? Primeiro, eu já falei para vocês que vou fazer aqui na próxima página, tá? Porque aqui tá meio ruim. Então a gente está querendo, eu vou mostrar para vocês que para todo x, se x é sofista, então x não é filósofo. E isso é equivalente a não existe um x que é sofista e filósofo. Como é que eu sei isso, gente? Eu falei para vocês que os quantificadores, eles são definidos da seguinte maneira: para todo x é equivalente a não existe um x não, e existe um x é equivalente a não para todo x não. Para todo x não, tá? Então, no final das contas, você só precisa de um quantificador, porque você consegue expressar tudo com o quantificador. Na verdade, você consegue expressar tudo com um quantificador, a negação e mais um conectivo. As fórmulas vão ficar um pouquinho mais difíceis de entender, etc. Mas você só precisa de um quantificador, a negação e, sei lá, e a implicação. Mas a gente ensina lógica com uma linguagem um pouquinho mais rica para tornar mais fácil, né? Então, gente, ó, vou transformar essa primeira sentença na segunda. Por que eu estou fazendo isso? Porque, obviamente, na verdade dá no mesmo. As duas são tão fáceis de saber o valor de verdade. Mas, de qualquer forma, vamos transformar. Então, olha só, aqui eu tenho um quantificador universal. Só que eu sei que esse quantificador é equivalente a esse. Então, vamos trocar ali, ó. Não existe um x não, né? Sx implica fx, certo? Só que, gente, essa sentença aqui, ela é proposicionalmente equivalente a essa daqui. Quer ver? Veja só, essa sentença aqui, em cálculo proposicional, ela fica o quê? P e Q, né? Essa sentença aqui em cálculo proposicional fica P, com parênteses, né? Fica não é o caso de P implica não Q. E isso daqui é equivalente a isso. Não acreditam? Vamos ver. P, Q, P e Q, né? Vamos lá. E vou fazer daquele jeito lá de botar embaixo dos conectivos para ficar mais simples. Então aqui fica VV, FF, VF, VF. Então a conjunção P aqui é verdadeiro quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Nesse caso aqui é V, aqui é F, aqui é F, aqui é F. Como é que fica a tabela de não Q? Fica F, V, F, V. Agora vamos ver P, né? A gente vai prestar atenção nessa linha e nessa linha. Se P, então não Q. VF fica F, VV fica V,
F fica V e F, deixa eu ver aqui de novo, VF fica F, VV fica V, FF fica V e FV fica V. Então a gente tem a tabela aqui do condicional. Qual é a tabela da negação desse condicional? No lugar de F eu boto V, no lugar de V eu boto F. Ou seja, essa tabela aqui, que é a tabela final da nossa fórmula, né? Já que a nossa fórmula é uma negação, é a mesma tabela dessa. Então, isso aqui, essas duas coisas são equivalentes. Então, aqui eu posso simplesmente trocar para não existe um x e escrever isso aqui. SX e FX. Então, são duas respostas tão boas quanto. Tá? Então, vou fazer aqui, gente, ver se isso aqui é verdadeiro. Não vou fazer dos dois, que vai ficar muito grande. Vou fazer, então, bora fazer do segundo. Vamos fazer desse daqui, tá? Quando é que isso aqui é verdadeiro, gente? Isso aqui é uma negação, né? Então, essa negação aqui é verdadeira se o que está sendo negado é falso, né? Então, quando é que isso daqui é falso? Isso daqui é falso quando eu trocando o x aí pelas constantes que tem na nossa linguagem, que nosso domínio é coberto, eu trocando por todas as constantes, eu não encontrar nenhuma em que isso se torne verdadeiro. Se não for verdade para nenhuma constante, isso daqui é falso. E de fato, olha só, SP e FP é falso. Por quê? Porque Protágoras é sofista, mas Protágoras não é filósofo. Olha só, Protágoras ele está no conjunto dos sofistas, mas ele não está no conjunto dos filósofos, né? E um condicional ele é, vou escrever assim até de maneira mais coisa. Então, Protágoras é sofista, verdadeiro, e Protágoras é filósofo, falso. V e F igual a F, né? SG e FG. SG é verdadeiro, Górgias é sofista, e FG é falso, o que dá falso. Sócrates, né? SS e FS. Sócrates é sofista? Falso. E Sócrates é filósofo? Verdadeiro. Mas F e V dá F. Teteto é sofista e Teteto é filósofo. Teteto é sofista? É falso. Teteto é filósofo? É falso. F dá F. Então, em todas as substituições, essa sentença aqui é falsa. Logo, esse existencial é falso. Mas se o existencial é falso, a negação dele é verdadeira, tá? Então é assim que vocês vão ver. Uma maneira de vocês verem, gente, se vocês estão traduzindo de maneira correta a sentença, é vendo exatamente se um domínio que intuitivamente torna verdadeira a sentença inicial, que era sofistas não são filósofos, né? Intuitivamente, sofistas não são filósofos, é verdadeira no nosso domínio, né? Porque perceba, o conjunto dos sofistas, que é Protágoras, Górgias, e o conjunto dos filósofos, que é Sócrates, eles são disjuntos. Em que sentido? Eles não têm nenhum elemento em comum. A interseção desse conjunto aqui é vazia, né? Então, por isso, sofistas não são filósofos, é intuitivamente verdadeiro. E é exatamente isso que a gente encontrou aqui fazendo nosso procedimento aqui. Mas vamos ver aqui o seguinte, gente. Uma coisa interessante para vocês notarem é que a conjunção ela está relacionada à interseção de dois conjuntos.
Perceba isso depois. Se eu falo assim, ó, PA e QA. Estou dizendo aqui, A é P e A é Q. Vamos pensar qual que é P, qual que é Q. O que eu estou dizendo é o seguinte: A pertence à interseção do conjunto P e do conjunto Q, né? Porque A é tanto P quanto Q. Então, a conjunção ele tem a ver com a relação de interseção, né? Para quem viu aula de conjunto, que pouca gente viu. Já a disjunção, quando eu digo que A é P ou A é Q, essa sentença é tornada verdadeira com A pertence, o primeiro disjunto sendo verdadeiro ou o segundo, né? Não precisa dos dois ser verdadeiro, pode ser só o primeiro verdadeiro, só o segundo verdadeiro ou os dois verdadeiros. Então, quando eu digo que P de A ou Q de A, eu estou dizendo que A faz parte da união entre esses dois conjuntos. A não necessariamente faz parte do conjunto Q, não necessariamente faz parte do conjunto Q. A faz parte da união dos dois, porque ele pode fazer parte tanto de um quanto do outro ou dos dois. Já, gente, quando eu faço uma sentença desse tipo aqui, ó, para todo x, P de x, então Q de x, o que eu estou dizendo aqui, gente? Eu estou dizendo que P é subconjunto de Q. Por que eu estou dizendo que P é subconjunto de Q? Porque eu estou dizendo que todo elemento de P é elemento de Q. Né? Da mesma forma, quando eu falo o seguinte: para todo x, x é P, se somente se x é Q, o que eu estou dizendo, gente? Estou dizendo que o conjunto P é igual ao conjunto Q, ou seja, tem os mesmos elementos, porque um elemento é elemento de P se somente se ele for de Q. Né? Então, por isso que tem uma aula de teoria dos conjuntos, porque as operações lógicas, quando interpretadas em estruturas, elas têm propriedades muito próximas às relações entre conjuntos que a gente estudou. Tá bom? Então, dê uma olhada na aula sobre o conjunto. Tá? Então, eu vou parar esse vídeo aqui e vou continuar, porque tem mais, a gente parou na E, tem mais 5 aí pra gente fazer. Tá? Então, gente, estudem e pausem o vídeo para fazer e depois voltem para ver o resultado, tá bom? Então tá, tchau.